Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje um pouquinho sobre os primeiros itens nossos aqui da disciplina, né? Eu já coloquei um vídeo para vocês sobre equação de primeiro grau, né? São as equações ali, as igualdades que aparece uma letra, né? Aparece um x, e a gente tem que resolver essa equação, né? Que significa deixar o x sozinho. E hoje vamos fazer aqui algumas coisas que têm relação com equação de primeiro grau. Algumas delas vão ser aqui equações de primeiro grau. São razão, proporção, regra de três e porcentagem. Então vamos ver o que que é isso, porque a gente vai usar esses itens na, na- nas outras partes da disciplina aqui de matemática financeira, tá? Então, olha só, a primeira coisa, quando a gente fala em matemática sobre razão, aparece o termo razão, significa divisão. Uma coisa dividida por outra. Então, em matemática, razão significa divisão. Vocês podem ouvir, por exemplo, em trigonometria, fala razão trigonométrica, né? Que são o seno, cosseno e tangente. Eles são razões trigonométricas, porque seno, cosseno e tangente são a divisão de dois lados do triângulo. Ou então, vocês ouvem a razão áurea, né? Ficou na moda aí, né? Enfim, foi usado em literatura, né? Uma parte da matemática que fala sobre a divisão de dois termos de uma sequência, né? Sequências são aquelas progressões, né? Aritmética, geométrica, enfim, tem uma sequência específica para isso, que é uma lista de números, né? E quando eu divido dois números, eu tenho essa razão áurea, né? Que aparece naqueles quadros do Da Vinci, né? De proporção humana, lá o homem vitruviano, né? É, aquele caracol, aquela imagem do caracol lá que é até bastante usado como meme na internet também. Aquilo ali toda dessa razão áurea, né? Que é uma proporção muito encontrada na natureza, né? Bom, enfim, quando a gente falar sobre razão, lembre-se que é a divisão de dois números. Então, se eu tenho dois números A e B, eu posso fazer a divisão de A por B ou a divisão de B por A. E isso vai ser a razão entre esses dois números, né? Considerando aqui que A e B são dois números, né? 2 e 3, né? É, é 10 e 20, menos um e 5, né? Enfim, quaisquer dois números representados aqui pelas letras A e B, eu posso dividir um pelo outro ou outro pelo um, tá? Então, A por B ou B por A, tá? Isso é a razão entre esses dois números. Quando é que a gente usa essa razão? É muito para encontrar uma parte do todo, né? Então, e a gente vai usar isso depois bastante também em porcentagem, né? Essa ideia da parte, de uma parte do todo, né? Mas vamos ver um exemplo aqui, né? Em um jogo de futebol, 30 mil torcedores presentes no estádio, né? 20 mil torciam para o Santos, obviamente, tem mais torcida, e 10 mil só para o Cruzeiro, que já foi muito aí. Quais as razões entre as duas torcidas? Então a gente falou a razão de que é a divisão entre os dois, tá? E aí a gente vai ver que a razão vai significar para a gente uma forma de expressar em uma fração a proporção entre entre essas duas grandezas, né? Então, olha só, se eu tenho 20 mil torcedores do Santos e 10 mil do Cruzeiro, então 20 mil dividido por 10 mil, eu posso simplificar. Toda vez que a gente fizer essa razão, a gente vai tentar encontrar a fração mais simples possível, porque ela vai indicar um número que é mais facilmente compreensível para a gente, tá? Então, quando eu pego 20 mil e divido por 10 mil, eu posso simplificar os quatro zeros de cima pelos quatro zeros de baixo e falar que eu tenho uma razão de 2 para um, ou seja, para cada dois torcedores do Santos, eu tenho um torcedor do Cruzeiro. É isso que significa essa razão entre torcedores de um time pelo do outro. Significa que torcedores de um time equivalem a um torcedor do outro. Agora, eu poderia fazer uma outra forma de razão com esses números todos aqui. Por exemplo, se eu falo que em relação ao total, né, eu tenho 30 mil torcedores no total, e desses 30 mil, 20 mil são do Santos. Então, se eu falar que 20 mil dividido por 30 mil, e aí eu simplifico mais uma vez, né, corto os 4 zeros de cima pelos 4 zeros de baixo, eu vou chegar na fração mais simples, que é 2 sobre 3, que é mais fácil de entender. Então, significa que dois torcedores são do Santos a cada três que estão no estádio, certo? Então, de cada três torcedores do estádio, dois vão ser do Santos. Então, isso é uma outra maneira de fazer proporção entre esses números. Eu poderia pegar, por exemplo, do Cruzeiro também, dividir pelo total, né? 10 mil dividido por 30 mil ia significar um terço. Isso significar que a cada três torcedores no estádio, um
é do Cruzeiro, certo? Bom, outro exemplo aqui, ó, de um grupo de 120 universitários que participam de um congresso, 48 são alunos do curso de farmácia, 36 são alunos do curso de química e os demais são alunos do curso de biologia, tá? Então, só tem alunos de farmácia, química e biologia, e esses três cursos vão completar um total 120 alunos. E aí pergunta se a razão entre o número de alunos que cursam biologia e o número total de alunos. O número total de alunos a gente já sabe que são 120, tá? Então, quantos são os alunos de biologia? Eram os que a informação que completa os 120 ali, né? Então, se no total é 120, menos 48 de farmácia e menos 36 de química, sobraram 36. Logo, a razão entre os números, entre o número de alunos de biologia e o número de alunos total é 36 sobre 120. A gente pode simplificar essa fração aqui, tá? Para deixar mais fácil. Lembre-se que para a gente simplificar números, significa a gente ir dividindo, né? Em cima e embaixo, pelo mesmo número, tá? E aí, se eu for dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, qual que seria o meu primeiro critério? Por exemplo, os números de cima e de baixo são pares. Então, eu posso dividir ambos por 2, né? Todo número que é par, ele termina no número par, né? Então, 6 é par, 0 é par. Então, 36 e 120 são pares. E todo número que é par é divisível por 2. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 2, eu vou chegar em 18 sobre 60. Ainda são dois números pares, eu posso dividir de novo por 2. Vai dar 9 sobre 30. 9 é um número ímpar, então eu não posso dividir por 2, mas eu posso dividir os dois por 3. Qual que é o critério para eu dividir por 3? Que a soma dos algarismos seja um número múltiplo de 3, tá? Então, como 30 embaixo, 3 mais 0 é 3, é um múltiplo de 3, eu posso dividir ainda. Então, se eu divido 9 por 3, dá 3. Se eu divido 30 por 3, dá 10. Então, fica 3 sobre 10, que é a mesma coisa que eu tivesse dividido no começo, já por 12 em cima e 12 embaixo, tá? E então significa que de cada 10 alunos no total, 3 são de biologia, certo? E na letra B, a razão entre o número de alunos do curso de farmácia e o número de alunos do curso de química significa o quê? Quais são os alunos de farmácia? São 48. Quais são os alunos do curso de química? São 36. Então eu vou ter 48 dividido por 36. E aí eu posso, mais uma vez, fazer as simplificações, né? Ambos são pares, então dividir por 2, então 24 sobre 18. O resultado ainda são dois números pares, né? Então posso dividir os dois por 2, dá 12 por 9. Aí 12 e 9, o 9 não é par, é um número ímpar, né? Mas ambos são divisíveis por 3, né? O 12, se eu somar 1 mais 2, dá 3, né? E toda vez que eu somar os números, der 3, 6, 9, 12, os números que são múltiplos de 3, né? Quer dizer que esse número é um número divisível por 3. Então 12 dividido por 3 dá 4, 9 dividido por 3 dá 3. Então significa 4 terços. E isso, mais uma vez, o que que significa? Que eu tenho 4 alunos do curso de farmácia para cada 3 alunos do curso de química, certo? Beleza? Vamos lá para mais um exemplo aí de razão para gente. A densidade demográfica de uma região é definida como a razão entre o número de habitantes e a área da região, tá? Então, qual que é a região menos densamente povoada entre as citadas no quadro aqui, tá? Então, eu vou fazer essas divisões, né, as razões, né, entre o número de habitantes e a área, certo? Que é a definição da densidade demográfica, né? Ele fala ali, ó, ela é definida como a razão entre o número de habitantes, que é a última coluna, e a área da região, que é a segunda coluna, tá? E vou ver qual que é o menor número, tá? Então, para a região X, 1,5 milhão dividido por 30.000, ó, 1,5 milhão por 30.000, 30.000 tem 4 zeros, eu cortei 4 zeros de cima, sobrou 150, certo? 150 dividido por 3 ainda assim são dois números que são simplificados, né? Porque 150, se eu somar, dá 1 mais 5 dá 6, né? 6 mais 0 dá 6 ainda, é o número divisível por 3, né? Então 150 dividido por 3 dá 50, tá? Y, 120.000 dividido por 1.500,
né? A primeira coisa que eu fiz foi cortar os dois zeros, sobrou 1.200 em cima e 15 embaixo. E aí, mais uma vez, eu fui simplificando, né? Ou faz a divisão direto, né? De 1.200 por 15 aqui no caso, né? E aí 1.200 dividido por 15, vocês podem fazer na calculadora, não tem problema, vai dar 80. E aí Z, 0,8 milhão, né? Aproveitar aqui, ó, 1 milhão seria um seguido de 6 zeros, né? Porque 1.000 é um seguido de 3 zeros, 1 milhão significa um seguido de 6 zeros, tá? 0,8 milhão significa 800 mil, né? Então é 800, né? Que são 8 com dois zeros, só que mais os 3 do mil. Então fica 8 seguido de 5 zeros. Então 800 mil dividido por 20 mil, cortei todos os zeros, deu 80 dividido por 2, que dá 40, tá? Então das três regiões, a que tem o menor número dessa razão é a região Z. Então a resposta aqui é qual que é a região menos densamente povoada? É a região Z, porque a razão entre o número de habitantes e a área foi o menor valor possível, ou seja, significa que tem menos habitantes por quilômetro quadrado, certo? Bom, continuando aqui então para o próximo tópico, a gente vai para a proporção, que nada mais é do que a comparação entre duas razões, tá? Então tem uma divisão, tem uma segunda divisão e eu igualo as duas, né? Lembrando que quando a gente faz essa comparação em matemática, a gente cria uma igualdade, né? Algo tem que ser igual a outra coisa para eu encontrar valor que eu não conheço, né? Então, quando eu falo em matemática que x é igual a 4, eu quero dizer que x vale 4, né? Porque são duas coisas que eu estou comparando, né? Estou falando que elas são iguais, tá? Se eu digo que o dobro de x são 2x, né? É igual a 8, então eu vou ter, em termos de expressão matemática, 2x igual a 8, né? A gente viu isso daí nas equações de primeiro grau. Bom, então vamos entender o que que a gente faz quando a gente tiver uma proporção. Quando a gente tiver uma proporção, a gente vai ter uma igualdade entre duas razões, ou seja, eu tenho uma igualdade entre duas frações, né? Lembre-se que uma razão, uma divisão, muito provavelmente vai significar uma fração, né? Ou seja, um terço, por exemplo, né? Significa alguma coisa em que eu tenho um número dividido por um outro número. É, pode ser maior do que um, pode ser menor do que um, não tem problema, mas uma igualdade que vai ter duas frações. Como é que a gente faz para resolver isso? A gente faz o que a gente chama de multiplicação cruzada. Ou seja, a gente vai multiplicar o número de cima de um lado pelo número de baixo do outro, tá? E aí, então, ó, o número de cima de um lado é o A e o número de cima do outro lado é o C. E os de baixo são B e D. Então, o cruzado é A vezes D e igual, não, a gente não pode esquecer do igual, né? Porque aqui a gente tem uma igualdade, a gente vai continuar tendo uma igualdade, né? Então, A vezes D é igual a C vezes B, tá? Bom, isso tanto faz a ordem, viu, gente? Eu posso colocar aqui na esquerda C vezes B igual a vezes D, não muda nada, né? Inclusive a ordem também entre esses dois termos, né? Se eu quiser colocar D vezes A ou B vezes C, não muda nada, tá? Bom, como é que a gente usa isso daqui então em exemplos? Ó, eu tenho essa igualdade, que isso daqui é uma equação de primeiro grau, tá? Só que apareceu uma equação em que eu tenho pelo menos de um dos dois lados uma fração, o que que eu faço? Multiplicação cruzada, tá? E aí, então, fazendo multiplicação cruzada, lembrando, posso colocar aqui, começar por 2x ou por 3 vezes 3, tanto faz. Eu geralmente prefiro começar por onde tem um x para eles ficarem na esquerda, que a gente costuma deixar o x na esquerda. Então vai ficar 2 vezes x é igual a 3 vezes 3. Esse pontinho aí, gente, é o vezes, tá? Eu preferi colocar o ponto do que o asterisco, porque o asterisco fica meio estranho aqui nessa configuração. Mas lembre-se que esse ponto aí significa multiplicação, tá? Quando a gente tem uma letra, a gente não costuma colocar. Então, quando eu coloco 2x, eu não coloquei ali um pontinho entre eles, poderia colocar, não tem problema, certo? Mas o 2x significa 2 vezes x, né? Bom, então 2x, que é 2 vezes x, né? É igual a 3 vezes 3, que vai ser 9. Então 2x é igual a 9. O que que eu faço com o 2, então, agora? Para passar o 2 para o outro lado, como ele está multiplicando o x, para eu deixar o x sozinho, eu preciso passar ele para o outro lado com a operação inversa, que é dividindo. Então vai ficar x é igual a 9 dividido por 2. E aí, se eu quiser achar um resultado decimal, eu poderia deixar
em fração, não tem problema nenhum. Se eu quiser deixar em resultado decimal, 9 dividido por 2 dá 4,5, certo? Mais um exemplo aí, gente. X menos 1 sobre x menos 2 é igual a 3 meios. Bom, então tem uma igualdade, tem um símbolo de igualdade ali, e eu tenho pelo menos uma fração, né? Nesse caso aqui tem fração dos dois lados, tá? Como é que a gente faz para resolver? É, multiplicação cruzada. E aí eu posso começar por qualquer um dos dois lados, certo? Então eu comecei aqui com 2 vezes x menos 1, e aí lembrando que agora, como em cima aqui dessa fração está x menos 1, eu preciso multiplicar o 2 pelos dois termos. Por isso que eu coloquei o parênteses ali, ó. Então o 2 está multiplicando tanto x quanto menos 1. E o 3 vai multiplicar tanto x quanto menos 2. Tá? Por isso parênteses para justamente evidenciar isso. Tá? Então 2 vezes x dá 2x e 2 vezes menos 1 dá menos 2. É igual a 3 vezes x dá 3x e 3 vezes menos 2 dá menos 6. Bom, como é que eu faço para resolver isso aqui agora? Eu vou mandar todo mundo que tem x para um lado e todo mundo que não tem x para o outro, tá? Então o 3x eu mandei para a esquerda, ficou 2x menos 3x, né? Ele estava na direita como mais, aqui agora ele veio como menos para cá, tá? E o menos 2 estava como menos na esquerda e foi como mais para a direita, então ficou menos 6 mais o 2. Os que não mudaram de lugar, né, que são o 2x e o menos 6, eles não mudam de sinal, tá? E nem de operação, na verdade, né? Então 2x menos 3x dá menos x e menos 6 mais 2 dá menos 4, tá? Como eu não quero menos x, eu quero x, eu vou inverter o sinal dos dois lados, né? Quando eu tenho uma igualdade, eu posso inverter o sinal dos dois lados ao mesmo tempo. Então tá menos x igual a menos 4. Como eu quero descobrir x, eu vou inverter o sinal dos dois lados. Então x vai ser igual a 4, certo? Ali em cima, gente, se tivesse menos x igual a 4, então a resposta ia ser x igual a menos 4. Tem que inverter o sinal dos dois lados, tá? O meu objetivo aqui é deixar x, né? O outro lado é consequência, né? Mas o objetivo aqui é deixar o x na esquerda. Beleza? Então, a gente viu proporção, que é uma igualdade, né, de duas razões, e uma dessas formas que a gente tem aí de ter essas proporções, né, é a regra de três. A regra de três que vocês aprenderam, ela é uma proporção, porque ela vai ser uma igualdade. Às vezes a gente não escreve naquele formato de igualdade, mas é porque é a mesma coisa, tá? Então, assim, olha só, regra de três é uma proporção em que você vai ter quatro termos, né? Porque se eu tenho uma igualdade de duas frações, eu tenho os quatro termos, né? E um deles eu não vou conhecer, tá? E aí, a gente vai ver mais para frente, o nosso objetivo também vai ser, uma das coisas que a gente precisa fazer, é descobrir se essa igualdade, ela é uma igualdade que ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Bom, então vamos para o primeiro exemplo aqui de uma regra de três, certo? Um trabalhador sozinho levanta 12 metros quadrados de muro por dia de trabalho. Quantos trabalhadores serão necessários, no mínimo, para levantar 100 metros quadrados por um dia também, certo? Então, isso aqui é um caso típico de uma regra de três, né? Porque você tem um aumento aí que é um aumento proporcional. Você tem uma pessoa que levanta 12 metros quadrados por dia, se você tiver duas, elas vão levantar o dobro. Essa é a consideração. Por isso que você tem essa proporção. Então, duas pessoas levantando o dobro vai ser 2 vezes 2, que é 24. 3 vai ser o triplo, 36 e assim por diante. Tá? Então, nesses casos, a gente tem o uso de regra de 3. E uma das condições também para ter o uso de regra de 3 é que se você zerar um dos lados, você vai zerar tudo, né? Então, ou seja, se eu tiver zero trabalhadores, eu vou levantar 0 metros quadrados de muro. Tá? Eu não posso ter uma condição inicial. Tá? Se eu tenho uma condição inicial, eu não posso usar a regra de três. O que seria uma condição inicial? Seria mais ou menos assim: você vai numa festa, você paga o ingresso do convite para entrar na festa, e a partir daí a quantidade de dinheiro que você vai gastar é proporcional à quantidade de que você consumir lá dentro, né? Então, estou consumindo é, latinhas de refrigerante na festa, tá? Então, se você consome uma, duas ou três, você vai aumentando proporcionalmente. Só que você teve um gasto inicial, que é o ingresso, né? Então, seu gasto total, ele teve essa condição inicial. E aí a regra de três, ela não vale. A gente até pode usar, mas precisa fazer
uma consideração para você conseguir. Aqui, no nosso caso, se você tem 0 trabalhadores, você vai levantar 0 metros quadrados. E se você tem um, dois ou três, você sempre vai ser o dobro, o triplo, o quádruplo, tá? Então, esse caso é o típico de uso de regra de três, tá? Então, como é que a gente monta isso daqui, ó? A gente vai falar o seguinte, ó. Um trabalhador faz 12 metros quadrados, certo? O que que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quantos trabalhadores, então estou chamando aqui de X, vão levantar 100 metros quadrados, tá? Então, um trabalhador levanta 12 é a nossa expressão aqui de comparação, tá? X para levantar 100 é o que eu quero descobrir. E aí, isso daqui, na verdade, é uma. é, Só um segundo. Isso daqui, pra gente, é uma proporção. Porque se a gente fosse colocar aqui, ó, é como se tivesse igual, um traço aqui e uma igualdade, né? Quando a gente fala em regra de três, isso daqui é uma proporção. Tá? É uma igualdade entre duas razões, tá? Então, o passo é fazer a multiplicação cruzada, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, tanto faz fazer de qual lado eu começo antes, só sempre lembrar que eu multiplico de cima de um lado pelo de baixo do outro, né? Então, é 12 vezes x e 1 vezes 100, tá? Eu vou começar sempre com x para ficar na esquerda, porque a gente está acostumado a mais trabalhar com as incógnitas, né, na esquerda, né? Então, vai ficar 12x 1 vezes 100. Então, 12x é igual a 1 vezes 100. Tá, ó. Então, tá escrito aí, ó, 12 vezes x é igual a 1 vezes 100, tá? 1 vezes 100, né? Qualquer número vezes 1 é ele mesmo, né? Então, 1 vezes 100 é 100. E aí eu passei o 12 para o outro lado, né? Como ele está multiplicando x, eu passo para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 100 dividido por 12. Se vocês fizerem essa conta na calculadora, vai dar 8,333333 eternamente, né? Então, a resposta é qual que é o número mínimo para eu levantar 100 metros quadrados. Como eu não tenho um número fracionário de pessoas, né? Eu não posso ter 8,33 pessoas, então eu vou ter que ter no mínimo 9 trabalhadores para conseguir levantar 100 metros quadrados por dia. Certo? Mais um exemplo aí de regra de três, então, gente. Olha só. Uma festa teve seus detalhes planejados para que os organizadores não comprassem mais do que a quantidade necessária de comida e bebida. Sabendo que ela foi planejada para 70 pessoas, que a quantidade de salgadinhos consumidos por essas 70 pessoas é de 1.190 salgados, caso 15 pessoas faltem, qual que seria a quantidade de salgadinhos consumidos, tá? Então, a gente pode fazer de duas formas aqui, ó. Porque a pergunta no final é se 15 pessoas faltarem, qual que é a quantidade de salgadinhos consumidos, né? A maneira mais direta aqui seria se eu colocasse, em vez de colocar 15 igual eu coloquei, se eu colocasse 70 menos 15, 55. Porque se eu tenho 70 pessoas que eu estou esperando, 15 faltam, quantas que vieram na verdade? 70 menos 15, que são 55 pessoas, né? E aí o resultado já seria direto o número de salgadinhos consumidos. Aqui, do jeito que eu fiz com a 15, então é a quantidade de salgadinho que essas 15 que faltaram consumiriam. E aí eu faço no final 1.190 menos essa quantidade X. Então, multiplicar os dois lados, 70x é igual a 15 vezes 1.190. 15 vezes 1.190 dá esse número grande aí, 17.850. E o 70 que estava multiplicando o x, eu passei para o outro lado, dividindo. Então fica x igual a 255. Então 255 é a quantidade de salgadinhos que essas 15 pessoas consumiriam. Então quantas, na verdade, são os salgados que vão ser consumidos, porque essa é que foi a pergunta. Então vai ser 1.190 menos 255, tá? Estou fazendo aqui agora, que vai dar 935 salgados. Então a resposta é: qual que seria a quantidade de salgadinhos consumidos? 935. Certo, gente? Bom, mais um exemplo aí, e esse exemplo vai ser um exemplo um pouquinho diferente, tá? Vou mostrar já para vocês por que que esse exemplo vai ser um pouquinho diferente. Ó, para viajar de uma cidade para outra, com uma velocidade média de 60 km por hora, tá?
Quando a gente fala, só um parêntese, quando a gente fala 60 quilômetros por hora, a gente está fazendo essa proporção, né, essa escadinha ali, né, do 60 quilômetros a cada hora, né? É isso que quer dizer quando a gente fala que uma velocidade é de 60 quilômetros por hora. Quer dizer que a cada hora a pessoa anda 60 quilômetros, né? Então, se ela andar 2 horas, ela vai andar 120. Se ela andar 3 horas, ela vai andar 180, tá? Bom, então, para a gente ir de uma cidade para outra, com essa velocidade média, leva-se 2 horas e meia. Quanto tempo seria gasto para fazer esse mesmo percurso a uma velocidade de 75 quilômetros por hora? Então vejam bem, quando você anda mais rápido, você tem duas maneiras de encarar isso. Ou você vai andar uma maior distância para o mesmo tempo, né? Ou seja, para 1 hora, antes andava-se 60 quilômetros, agora está andando 75. Então, para o mesmo intervalo de tempo, você está andando uma distância maior. Ou então você pode pensar o contrário, que é uma mesma distância foi percorrida num tempo menor, tá? Como que ele está perguntando aqui? É tempo, né? Ele fala, ó, antes levava-se 2 horas e meia. Qual que vai ser o tempo gasto agora? O que acontece? Quanto mais você fica mais rápido, menos tempo você gasta. Então, isso daqui é uma regra de três que ela é inversamente proporcional, tá? Porque você ficou mais rápido, logo você gasta menos tempo, tá? Então, nesses casos, a multiplicação não é uma multiplicação cruzada, ela é uma multiplicação pela própria linha, tá? Então, eu vou multiplicar as duas linhas, os dois termos de cima, multiplicar os dois termos de baixo, tá? E isso acontece quando as grandezas são inversamente proporcionais. Aqui é um pouco fácil de ver isso, porque a unidade que está ali é 60 quilômetros por hora. O hora está embaixo. Então, como que está sendo pedida a hora que está embaixo, ela vai ser inversamente proporcional, certo? Bom, então multiplicando os termos da mesma linha, 75 vezes x é igual a 2,5 vezes 60. Tá? 2,5 vezes 60 dá 150, né? Então 150 dividido por 75 vai dar 2. Então o tempo gasto diminui de 2 horas e meia para 2 horas, com um aumento de 60 para 75 quilômetros por hora. Tá? Poderia ser feito de outra maneira, professor? Poderia. A gente poderia dividir esse problema em duas regras de três, e aí sim você descobrir o tempo gasto. Porque eu poderia falar o seguinte, ó, qual foi a distância dessa viagem original? Então, se ele andou 60 quilômetros a cada hora, eu poderia fazer uma regra de três que seria 60 quilômetros está para 1 hora, assim como, assim como x está para 2 horas e meia. Tá? E aí eu descobriria a distância, tá? Que é justamente os 150 quilômetros. E aí depois eu poderia fazer o quê? É, uma outra regra de três, incluindo os 150, incluindo os 60 e os 75, para descobrir as 2 horas, tá? Que aí eu faria outra regra de três para descobrir isso, certo? Bom, e para terminar a aula de hoje, falar um pouquinho sobre porcentagem, que ela também é uma regra de três, que ela também é uma proporção, por isso que esses quatro tópicos vêm de uma vez, tá? Porque eles são todos ligados aí, né? Então, a questão da porcentagem é a gente fazer uma comparação, né? Eu falei quando a gente tem uma igualdade, a gente está fazendo uma comparação, só que quando a gente fala em porcentagem, a gente está fazendo uma comparação de algo que é dividido em 100 partes. Então, se eu quero falar assim, qual é a porcentagem da área que Minas Gerais ocupa da área do Brasil, tá? O que que eu estou pensando quando eu falo em porcentagem? É eu pegar o mapa do Brasil e dividir em 100 partes iguais, certo? E ver quantas Minas ocupa, tá? Porque aí eu estou falando, em 100 partes, Minas ocupa tanto. É isso que significa a porcentagem. Eu não preciso trabalhar com um número absoluto, né? No caso de área em quilômetros quadrados, né? O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Eu não vou estar preocupado com isso. Eu vou estar preocupado com uma comparação com 100 partes, tá? Então, o PIB do Brasil, né,
você falar assim, são 10 trilhões de reais, alguma coisa por aí, 15 trilhões de reais, alguma coisa por aí. Se se um valor de dívida, eu não falo um valor absoluto, porque o valor absoluto para a gente não significa nada, né? Se você está falando de dinheiro de país, por exemplo, é um dinheiro muito grande. Então você fala, a gente tem uma dívida de 20 bilhões de reais. Mas uma dívida de 20 bilhões parece um número absurdamente grande. E é, né? Para uma pessoa, é um número absurdamente grande. Para uma empresa, é um número absurdamente grande. E para um país? E para um país como o Brasil? O que que isso significa? Eu posso comparar depois, se eu colocar na mesma forma de comparação, com uma dívida doméstica. Uma pessoa ganha 5.000 reais por mês, quanto que significaria essa dívida? E aí eu consigo mais facilmente entender se uma dívida de 20 bilhões para um país como o Brasil é muito pouco. Então é isso que a porcentagem faz, tá? É colocar uma comparação com algo que é mais palpável para a gente, mais fácil de entender. A gente tira do valor absoluto, tá? Por exemplo, se uma determinada área de mata a queimada numa parte dela, qual que vai ser a porcentagem da área queimada, tá? Então, olha só, a área de mata total é de 70 hectares e a área da queimada é de 22 hectares. E aí é difícil para a gente entender. Se eu falo para vocês, 22 hectares de área foram queimadas, é muito ou é pouco? Eu não sei, né? E só aqui por curiosidade, hectare dessas medidas agrárias, hectare, o hec, né, é sempre relacionado a 100, né? A gente fala hectare é um terreno de 100 metros por 100 metros, é como se fosse um quarteirão, mais ou menos, de cidade. Então, 100 metros por 100 metros é uma área de 10.000 metros quadrados, é isso que significa um hectare, tá? Bom, então olha só, para a gente entender se 22 hectares destes 70, e aí a gente já consegue entender a relação com a razão, né? Porque eu estou falando de 22 hectares de 70 hectares no total. Então é uma razão entre essas duas coisas aí. Porcentagem disso. Então, olha só, solução aqui. 70 hectares é toda a nossa área. Então, 70 hectares é igual a 100%. Tá? E o 22 é o quanto que eu quero descobrir que vale em porcentagem. Então, 70 é 100%, assim como 22 é uma parte X%. Tá? Bom, a gente faz a multiplicação cruzada aqui, certo? 70 vezes x é igual a 22 vezes 100. 22 vezes 100 vai dar 2.200. 2.200 dividido por 70, né? Vai dar igual a 31,4. Esse resultado é em porcentagem. Então, 31,4%. Quer dizer que se eu dividir a área total da mata em 100 partes, 30 dessas partes, 31, né, dessas partes foram queimadas. E aí é mais fácil entender que você fala, poxa, é área pra caramba, né? Bom, vamos lá. Outra questão aqui. Inclusive, a gente fazendo uma relação também aqui entre razão e porcentagem aqui, né? Em um jogo de futebol, constatou-se que a razão entre não pagantes e pagantes, então assim, todo mundo que foi para o estádio ou pagou ou não pagou, só tem dois tipos de espectadores no estádio, ou quem pagou ou quem não pagou, tá? Então a razão entre não pagantes e pagantes é de 3 para 17. Aqui tem vamos dizer, uma espécie de uma pegadinha aqui, né? Qual que foi o percentual de pagantes no jogo? Então não é só considerar 3 e 17. Porque qual que é o total de pessoas que foi nesse jogo aí? O total de pessoas que foi nesse jogo é somando pagante e não pagante. Então, essas 3 para 17 é a razão entre não pagantes e pagantes. Se eu quiser a razão entre não pagantes e o total, é 3 para 20. Ou se eu quiser o percentual de pagantes para o total, é de 17 para 20, tá? Então, olha só, se 20 pessoas são 100%, 3 está para X. Aqui eu descobri que eu fiz uma conta errada, porque o enunciado fala que é a razão de não pagantes e pagantes, ou seja, 3 é não pagantes, né? Ó, não pagantes vem primeiro, é 3, e pagantes são os 17, tá?
Então, como ele perguntou o percentual de pagantes, eu deveria ter considerado aqui não 3, eu deveria ter considerado o 17. Tudo bem, a gente vai considerar isso no final ali, então. Bom, fazendo conta do jeito que estava aí, que eu coloquei, 20 vezes x é igual a 3 vezes 100, quer dizer que x é igual a 15%. Esse 15% é de não pagantes, tá? Ou seja, os pagantes foram 85%. Então, do estádio, 15% não pagou e 85% pagou. Então, vejam que a questão aqui principal. Opa, passei aqui os quadrados. Veja que a questão principal aqui é essa razão dada no enunciado de não pagantes para pagantes, que é de 3 para 17, que pode levar a gente a confundir achando que essa é a proporção total. E não, a proporção total foram 20 pessoas no estádio, né? 20 pessoas entre aspas aí, né? Na fração mais simples, né? 3 não pagaram e 17 pagaram. Então a razão entre não pagantes e pagantes é 3 para 17. Só que a razão de não pagantes para o total é 3 sobre 20 e a razão de pagantes para o total é 17 sobre 20, tá? Então, se 15% foram os não pagantes, 85% foram os pagantes, é a resposta da letra A. E se o público total foi de 45 mil pessoas, quantos não pagaram ingresso? Tá? E aí, mais uma vez, aqui eu inverti, né? Como eu inverti na primeira, eu inverti na segunda, que devia estar 15%, né? Então, olha só, o que que ele está perguntando ali? Ele está falando que o público total foi de 45 mil pessoas. O público total não foi 20, né? O público, obviamente, foi um público bem maior do que 20, né? A questão é quando a gente faz a divisão, a gente simplifica a divisão. E aí ficou parecendo que no final tinha 20 pessoas, 3 para 17, né? Mas o público total, nesse caso desse jogo, foi de 45 mil. Então, 45 mil é o nosso total. 45 mil é o 100%, tá? E ele quer descobrir quantos pessoas são dos que não pagaram, e os que não pagaram foram 15%, tá? Então eu fiz a conta aqui com 85, porque eu tinha feito errado, então eu descobri que são 38.250. Se eu tivesse feito com 15%, que era o que ele perguntou de fato, eu ia descobrir o restante para 45 mil, que dá 1.750 mais 6.750 pessoas, tá? Então a resposta da letra A é 85% e resposta da letra B, 6.750. Eu inverti as duas aqui, beleza? Bom, a gente pode fazer porcentagem com pequenos atalhos, né? Para a gente não precisar ficar fazendo toda vez a regra de 3. A regra de 3 é muito boa, porque ela sempre funciona. Ficou na dúvida, faz a regra de 3, tá? Mas a gente pode achar uns atalhos aqui para casos específicos, assim, tá? Então, dos casos específicos é esse caso da razão, que é quando a gente tem uma parte do todo, tá? Então, quando a gente fizer isso, a gente pode fazer a conta direto, que é igualzinho à regra de 3, é a regra de 3, né? Só a gente pulando para descrever a regra de 3, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a razão e multiplicar por 100, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro exemplo aqui nesse caso, né? Eu tenho aqui um rótulo de alimentos, aqui é um rótulo acho que de pão de forma, se não me engano. Eu tirei da internet, e então é um rótulo real mesmo. E aí vai falando os componentes, né, as informações nutricionais ali do alimento. E ele fala, por exemplo, que o alimento tem 22 gramas de carboidrato para cada 50 gramas, né? Fala de porção é de 50 gramas. Então, para essa porção de 50 gramas, 22 gramas são carboidratos, 4,3 gramas são proteínas. Quem é acostumado a fazer dieta aí, seja restritiva ou para ganhar músculo, está acostumado a olhar essas coisas aí, né? E fibras alimentares, 3,2 gramas, tá? Então, a pergunta é, em porcentagem, quanto que isso vale? E só um detalhe, gente, que essa porcentagem que eu estou perguntando não tem nada a ver com essa porcentagem dessa coluna aqui, ó. Porque essa porcentagem dessa coluna é o quanto que isso daqui serve para você em valor diário, tá? Em um valor diário. Então, se eu tenho uma dieta de um adulto, sei lá, de 2.000 calorias, quanto que isso daqui significa, né? Então, nenhum desses números é absurdamente grande,
nesse caso aqui, muitas vezes a gente vê em sódio, bom, aqui dá 10%, não chega a ser absurdo, né? Mas quando você vê alimento processado, muitas vezes uma porção do alimento processado dá 100% já do sódio que a pessoa poderia consumir num dia, que é essa tabela aqui, né? É uma porcentagem do valor diário para um adulto médio que eles consideram ali, né? Então, a porcentagem que eu estou perguntando aqui é do próprio pão, né? Então, o pão, ele tem um monte de coisa lá dentro, né? E essas coisas elas são divididas entre carboidratos, entre proteínas e gorduras, e somando tudo, isso no total tem que dar os 50 gramas, tá? E aí tá querendo saber qual que é a porcentagem de cada um deles, né? Então, qual que é a solução aqui, ó? Do jeito que eu falei, que é o atalho, né? Então, se 50 gramas tem 22 gramas de carboidrato, como é que eu faço essa conta? 22 dividido por 50, que é a razão, vezes o 100, tá? Se a gente fizesse isso pela regra de 3, ia dar exatamente a mesma coisa. Porque eu ia falar que 50 gramas está para 100%, assim como 22 gramas está para X%. Quando eu fizer essa multiplicação cruzada, eu ia chegar nisso, tá? Então, sempre que eu quiser o significado de quanto que é a porcentagem de uma parte de um todo, divide um pelo outro e multiplica por 100, certo? Nesse caso vai dar 44%. 4,3 dividido por 50 vezes 100 vai dar 8,6% de proteína. E 3,2 gramas dividido por 50 vezes 100 vai dar 6,4 por cento de fibras alimentares, certo? Bom, segundo talho, tá? Quando o que a gente está perguntando é quanto, quantos por cento de uma coisa são equivalentes em valor absoluto. Por exemplo, 10% de desconto em cima uma compra minha vai valer quanto, né? Então, quando eu quiser saber a porcentagem de alguma coisa, eu também vou fazer uma multiplicação. E aí, a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte, que quando eu falo 20%, 7,5%, 130%, que são os três exemplos que eu coloquei aqui, eu estou falando de uma fração. Quando eu falo 20%, eu quero dizer 20 dividido por 100, é uma razão em que a referência são as 100 partes em que eu dividi o total, né? Então, 20% significa 20 partes de 100 partes, né? 7,5% é 7,5 dividido por 100. 130 são 130 dividido por 100, tá? Então, quando eu for fazer essa conta, eu tenho que considerar isso, tá? Beleza. Se o álcool no posto custar menos de 70% do valor de gasolina, em geral consideramos que ele será mais vantajoso economicamente que a gasolina. Se a gasolina custa 6,20, a partir de qual valor o álcool é mais atrativo? Então, para a gente, o valor de comparação é 70% do valor da gasolina, tá? E é esse tipo de conta que eu falei que a gente consegue fazer esse atalho, tá? Que eu quero descobrir 70% de um determinado valor. Aí o que eu faço? Eu só faço uma multiplicação. 70% vezes o valor, que nesse caso é 6,20, tá? Então eu quero o quê? 70% de gasolina significa 70% vezes 6,20, tá? Só que como é que eu faço essa multiplicação de 70% vezes 6,20? Na calculadora, inclusive, tem a porcentagem lá, e você faz a multiplicação, né? Depois eu vou mostrar para vocês em calculadora, né? Mas aqui para gente, na mão, o 70% é uma fração, que é 70 dividido por 100. Inclusive, 70 dividido por 100 a gente pode escrever como 0,7, certo? Que é a mesma coisa que 7 dividido por 10, que é 0,7. E aí é só fazer essa conta. 0,7 vezes 6,20. E aí eu vou descobrir que 0,7 vezes 6,20 dá 4,34. Então, 4,34 é o meu valor limítrofe. Abaixo e acima é o que vale a pena e o que não vale a pena. E no caso aqui, quando o álcool está abaixo desse valor, ele vale a pena. Quando ele está acima, ele não vale a pena. Isso, obviamente, é só uma estimativa, né? Varia de carro para carro. Quando ele fala que 70%, significa que o carro anda em gasolina é, a proporção, né, desculpa, a proporção não, a razão entre o que o carro anda em álcool e o que o carro anda com gasolina é de 70%,
né? Ou seja, se ele anda 10 quilômetros com gasolina, ele vai andar 7 com álcool. É por isso que eles colocam 70% como um valor de referência. Só que, obviamente, isso varia de carro para carro, isso varia da forma que você anda, né? Se é na estrada ou se é na cidade, tem carro que é mais sensível para uma das duas condições, né? Se você anda mais rápido ou anda mais devagar, né? Então, isso varia, você precisa conhecer o seu veículo ali para tomar essa decisão melhor. Mas como essa referência é uma referência que é geral e está no posto, né? Então, 70% de 6,20 é 4,84. Se o álcool estiver custando abaixo de 4,84, considera-se que o álcool é vantajoso, que é o que foi perguntado, certo? Pessoal, é isso. Muito obrigado e até a próxima semana.